Boa noite, pessoal. Nós estamos sentadas aqui porque, na verdade, para gravar, pediram para que a gente sentasse aqui para ficar mais visivelmente melhor, tá? Mas quem já veio outras vezes, nesse formato que nós inauguramos... Você lembra que mês foi que nós inauguramos esse formato? Setembro. Não, foi esse ano, não foi? Que a gente inaugurou esse modelo? É mesmo? Então foi dezembro. Então tá. Nós inauguramos esse formato de... A gente tentou, né, fazer aquele ambiente tipo café filosófico, um café com uma palestra no formato de curso em pequenas palestras. Então tem começo, meio e fim o que a gente vai falar. Tem um roteiro que a gente vai apresentar daqui a pouquinho para vocês. E a ideia é chamar de palestra interativa. Por que interativa? Porque a gente conta com a participação de todos. Seja os que estão presentes aqui, seja os que estão vendo pela internet. Então tem o chat, o pessoal faz pergunta, acompanha, e aí o pessoal, quando acontece a pergunta, quem está aqui pede o microfone, porque quem está assistindo na internet precisa saber que pergunta que é, senão só ouve as respostas, né? E quem está aqui, então, faz a pergunta com o microfone. É um prazer estar aqui mais uma vez, mais um mês, parece que voou, parece que foi assim 2 semanas atrás que a gente falou do outro tema, pelo menos para mim, né? Voou demais o tema e o tempo de organização das ideias. E a gente vai continuar falando de mediunidade, né? Que é um tema do curso, é mediunidade, vida e sensibilidade, mas dentro de um prisma que a gente está tentando levar, unindo a mediunidade, um conceito de mediunidade de uma visão mais filosófica e mais científica do que esse termo poderia significar para a gente, ou tem significado dentro dos nossos estudos, e tentando unir a questão da psicanálise, né? Então, a gente está fazendo uma leitura da Nise, fazendo uma leitura, continua, né, fazendo leitura do Jung, e tenta analisar, então, essas questões que aparecem no nosso dia a dia e que são consideradas, ou foram consideradas até pouco tempo, como fenômenos ocultos. E aí a gente está tentando, então, entender o que seria a mediunidade e o que seria o que a psicanálise trata da questão dos arquétipos, das imagens arquetípicas, e o que isso teria a ver. Então, nós estamos vendo algumas conexões, mas é um estudo, é um processo de conhecimento, né? A gente está criando um entendimento sobre um tema que para a gente é difícil de falar, para que não caia diretamente em algo religioso, porque não é essa a proposta, né? As religiões se fazem entender e cumprem seu papel muito bem, mas aqui, como dentro do sistema Tempo de Ser, é um sistema onde a gente cria ambientes para que a gente possa discutir sobre aquilo que a gente vive, né? Algumas questões. Então, é isso. Muito do que eu e Maritza vamos falar aqui hoje... Então, o tema de hoje é mediunidade versus imagens arquetípicas. Hoje, também, para a gente, é uma data muito especial, porque nessa casa, nesse ambiente, nesse espaço, nós ficamos aqui por 4 anos, nesse ambiente. E hoje é o último dia que estamos aqui. Estamos num processo de metamorfose, né? Borboletas sairão daqui a pouco, né? Como o próprio símbolo ali do sistema Tempo de Ser, aquelas 3 folhinhas ou asas, né? Em transformação. Então, hoje é um momento de metamorfose e que a gente se despede desse ambiente com muita gratidão, porque aqui crescemos, aqui desenvolvemos e aqui continuamos criando disposições para nos autoconhecer. Então, acredito que vocês trouxeram aqui hoje. E eu só tenho a agradecer pela presença. Tá? Marilene, que está na internet também, seja bem-vinda e que a gente possa ter um aproveitamento interessante do nosso tema. Boa noite. O meu nome é Maritza, eu trabalho nesse curso junto com a Daniela. Eu comecei em fevereiro do ano passado, né, de 2016. Esse curso que chama Mediunidade, Vida e Sensibilidade, que é o tema que nós trabalhamos aqui no Núcleo, como a Dani comentou. E nós estamos numa etapa interessante em que a gente definiu no projeto do Núcleo, no plano de estudos do Núcleo, aprofundar nesse tema mediunidade, que é nosso principal tema de estudo. E em especial no último MVS, nós trabalhamos a questão da mediunidade e fenômenos psíquicos.
com base nos estudos de Jung. E nesse, continuando na mesma linha, é legal a gente fazer o link, agora nós vamos trabalhar alguns slides, para quem não veio perceber a conexão, é como se fosse um enfoque um pouco diferente que o Espiritismo dá. Com mais perspectivas, eu diria, e para a gente faz muito sentido. Então, a ideia é a gente trazer algumas conclusões que temos, e como a Dani colocou, é muito importante que as pessoas participem e falem se para elas faz sentido, como que faz, e se não faz, o que percebe. E é muito legal porque tem psicólogas presentes, porque é um tema que tem muito a ver com a psicologia, né? Que são os arquétipos. A gente até aproveita para falar que no ano passado a gente teve a presença do Gustavo Barcelos no Núcleo, que é um psicólogo junguiano bem conhecido, bem estudioso, ele estudou fora, ele é meio referência. Ele veio falar no Núcleo sobre arquétipos fraternos, foi muito interessante. E quando ele veio, ele trouxe as obras dele. E uma das obras dele que a gente acabou comprando, e tem a ver com o tema, é Psique e Imagem, Estudos de Psicologia Arquetípica. Então, um dos estudos que a gente fez é bem profundo. O curso não é um curso de psicologia, até porque eu e a Dani não somos, mas a gente busca nessas várias fontes para agregar a um conhecimento que temos e para termos uma leitura crítica, até às vezes, do que da religião do Espiritismo traz. A ideia é construir algo e não só desfazer de conceitos, mas trazer conceitos, compará-los e ver o que para a gente faz sentido. Então, fica o estímulo para a participação e que possamos nos aprofundar. Isso que a Maritza falou do Gustavo Barcelos, depois de ler algumas das obras dele, nós ficamos com uma vontade muito grande de revê-lo. Então, talvez a gente faça aí uma tentativa, né, de um convite para ele, agora tentar trabalhar de psique e imagem agora, né? Tentar trabalhar nessas questões, já que ele já falou de um aspecto da psique, que é a questão arquetípica do fraterno. E só para aguçar, por que dessa imagem, né? E a gente vai trabalhar um mito hoje que está representado nessa obra, que é uma obra bem conhecida de Bernini, que fica na Galeria Borghese, em Roma, na Itália, e ela retrata um mito, que é o mito de Apolo e Daphne. Esse é um mito significativo. Hoje, o nosso tema é ligado à mitologia, imagens arquetípicas. O nosso objetivo é mergulhar um pouco no que traz, que tem a ver com um conto de fada que nós trabalhamos no último curso. Para quem não estava, nós trabalhamos A Bela Adormecida. E, para mim, pelo menos, foi muito marcante, porque a visão que a Nise da Silveira, uma interpretação que ela traz sobre esse conto, que mostra a questão do feminino, do masculino também. E esse mito tem muito a ver. Então, até isso é uma continuidade de um trabalho que fizemos, então a gente vai fazer um link um pouquinho do começo e depois aprofundamos no tema de hoje. Então, o roteiro da atividade que hoje a gente vai desenvolver, nós vamos começar definindo o que seja mediunidade, o que a gente tem entendido sobre mediunidade, a diferença do que a gente tem entendido para o que o Espiritismo, né, segundo Allan Kardec, denomina. Depois a gente vai passar pelos arquétipos, já que estamos falando de imagem arquetípica, então a gente vai passar pelos arquétipos, trazendo aí a Nise, trazendo o Jung, algumas definições. E, finalmente, a gente finaliza tentando fazer, então, a conexão aí entre mediunidade e imagens arquetípicas, trazendo a mitologia, que é um tema que a gente começa, né, trabalhando esse mito de Daphne. E, no meio disso aí, vai ter uma surpresinha, né? Vai ter uma atividade que nós... Lembra quando nós fizemos uma atividade prática aqui? O ano passado? Exatamente um ano. Há exatamente um ano, nós fizemos uma atividade prática, né, que o pessoal gostou bastante, de interação, e nós vamos fazer outra hoje, tá? Como falamos, nós trouxemos uma definição básica do Espiritismo, de mediunidade. Para o Espiritismo, mediunidade é a faculdade de comunicação entre espíritos encarnados e desencarnados. Todos os seres humanos são médiuns e podem ou não desenvolver essa faculdade. Seria uma definição bem rasa, bem simples. Nós trabalhamos mais no último mês, mas para pelo menos partir de alguma ideia
que geralmente é a ideia que as pessoas têm na cabeça. Geralmente, quando se escuta, é um curso sobre mediunidade, então nós vamos lá, a gente vai aprender sobre a mediunidade no Espiritismo e, inclusive, algumas pessoas acham que vão aprender a incorporar espíritos. Então, começamos com essa noção de definição de mediunidade e a gente aproveita para perguntar, para vocês isso faz sentido ou não? Que o Espiritismo pensa que é isso, mediunidade? Ou vocês acham que o Espiritismo pensa diferente? Até para a gente saber. Você concorda, Edson, Elza? Vocês acham que genericamente é isso? Pelo menos o tempo que eu era espírita, eu só ouvia isso mesmo no centro espírita. Então, eu passei a acreditar que fosse isso, né? Então, vamos ver agora. Mas tem outras nuances da mediunidade que não é só a comunicação entre espíritos, né? Tem, por exemplo, aquele médium que sensibilidade capaz de detectar, de perceber, de dizer o que é que está dentro de uma caixa, por exemplo, que foi entregue para ele. É o chamado da mediunidade de psicometria. Psicometria. Então, ele é mais abrangente a definição de mediunidade. Não é só a comunicação entre espíritos. Mesmo porque pode haver a mediunidade do próprio espírito, né? Ele não precisa de um terceiro. É a mediunidade de... Como é que chama? Eu esqueci o nome, mas daqui a pouco eu lembro. É aquela que você comentou no mês passado, de estar em vários lugares? Eu falei agora psicometria. Essa é quando... Não, é quando se transporta para outro lugar ao mesmo tempo, não é isso? A mediunidade, o médium ali, ele está transmitindo coisa dele mesmo. É animismo. Animismo. Entendi. Que também é uma mediunidade, né? Entendi. Então, legal, o Edson falou que tem experiência, quer dizer, o que está na cultura popular, vamos dizer, para quem é mais leigo, associa mediunidade a alguma coisa relativa ao espírito. Mas essa seria uma definição que engloba muitas das manifestações, só que outras coisas também estariam dentro de um guarda-chuva da mediunidade, vamos dizer. Que seriam esses poderes ocultos, a gente diria. Por quê? São fenômenos que a gente não sabe explicar como acontece. Então, acaba que vem esse adjetivo de ser oculto. Porque ainda não temos explicações científicas para todos eles ou para a maioria. E partimos dessa ideia básica que é a que geralmente quem chega aqui traz. Mediunidade é ligada à questão de espírito. De acordo com o que desenvolvemos em nossos estudos, a mediunidade é a capacidade de medir a unidade que se é, de sentir, de se auto-observar e perceber o funcionamento de seus próprios padrões comportamentais. Essa é uma definição, então, do sistema Tempo de Ser e aquilo que a gente tem entendido sobre mediunidade, que difere um pouco da anterior do Espiritismo, né, do Allan Kardec. Aqui, a mediunidade seria um sentido, uma capacidade que todos os seres humanos têm de auto-observar-se, né, de auto-educar-se, de sentir-se. Isso que o Edson falou, da questão do animismo, isso nos confunde. Realmente, esse é o grande X da questão, dentro do que o Espiritismo coloca como mediunidade anímica, que é essa capacidade de incorporar aquilo que se é, sem saber o que se é. Muitas vezes não sabe, porque os processos são inconscientes, não tem noção, acha-se que está incorporando realmente algum espírito, alguma coisa que não é você, que é algo à parte, e quando esse médium vai ser estudado, vai se autoestudar, percebe que talvez o que ele esteja incorporando seja o conjunto arquetípico da sua formação. Então, isso a gente vai falar um pouco mais hoje, desse tema. Vai tentar discutir um pouco mais essa questão, para não se encerrar apenas na questão desse mundo, dessa conexão entre o mundo dos encarnados e dos desencarnados. Mas um mundo que acontece, a mediunidade, se é a capacidade de sentir, né, de capacidade de medir a unidade, então ela acontece no médium.
Então ela acontece, será que ela acontece no cérebro? Ou existe algum fator oculto, realmente, um fenômeno que a gente desconhece? A gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Fica, então, esse paralelo entre a visão do Espiritismo e a que a gente tem se aprofundado nos estudos. E essa é uma lâmina com algumas das conclusões que apresentamos no último curso. E aqui a gente sempre fala, as conclusões que nós trazemos não são fechadas. São as etapas que conseguimos alcançar até então. Então, pelo que temos estudado, isso daí para a gente hoje faz muito sentido. E gostaríamos realmente de saber se para vocês também faz. Que seriam algumas percepções. Mediunidade acontece no homem. Para nós, até hoje, o que concluímos é que ela acontece no cérebro. Por quê? A gente não consegue perceber isso acontecendo sem um homem com um cérebro poder estar ali, naquele ambiente. Então, essa seria uma primeira conclusão. Ou seja, né, o que a gente está tentando dizer é que não existe mediunidade sem a ferramenta que é o homem. Tem que passar por ele. Ele é o filtro. Seja dele próprio, que a gente está discutindo exatamente isso, se é um conteúdo próprio que ele expressa ali num transe mediúnico, ou se é um conteúdo que ele não tem noção, ou seja, inconsciente sendo dele, mas inconsciente, ou realmente uma conexão com outros seres espirituais, digamos assim, né, da espiritualidade, que são invisíveis. A gente não tem domínio desse assunto, né, de outro plano, daquilo que o Espiritismo acredita. Então, nesse ponto, a gente parte do pressuposto de que não existe mediunidade se não existiu o médium, o homem, para incorporar, para fazer esse transe, para surgir o fenômeno. Além disso, a mediunidade é intimamente ligada à incorporação de arquétipos, que é esse conjunto de referências que forma a personalidade de cada um de nós. Aqui, nós fazemos um link com um curso que acontece do Sistema Tempo de Ser. Todo primeiro domingo do mês ele é disponibilizado e depois fica disponível gratuitamente. Que são palestras mensais do curso denominado Cultura da Psique. É muito interessante, são palestras de 1 hora a 1h15. No último curso foi tratado inconsciente coletivo, na verdade, inconsciente e inconsciência no processo de autoconhecimento. E o próximo é sobre sistema de autoimagem e arquétipos. Então, fica já o convite para vocês entrarem no portal. Na página inicial vai ter a chamada. Foram 3 módulos que já aconteceram. E o próximo, que é no primeiro domingo de maio, a partir desse horário, né, das 10 horas, ele fica disponível, depois pode assistir. Que vai trabalhar sobre esse tema, que nós intitulamos Sistema de Autoimagem, que é como que se forma esse sistema no cérebro, quando a criança é formada, em que os arquétipos vão sendo coletados, essas referências, e vão dar o tônus do comportamento desse ser ao longo da vida dele. Então, para nós, o conceito de mediunidade é muito ligado à incorporação de arquétipos, que é a forma como qualquer ser humano se move, se movimenta, se comporta. É isso que nos possibilita agir de formas e formas diferentes de acordo com a situação que estamos vivendo. E para nós, mediunidade seria a capacidade de poder perceber essas incorporações e, no estágio além já, até mesmo coordená-las e guiá-las da forma que for mais interessante para nós. Fica já um link com o que foi levantado. Se é ligado à incorporação de arquétipos, então, para nós, no Sistema Tempo de Ser, o animismo, que para quem já participou do Centro Espírita, é essa incorporação do médium, em que ele se transforma e até parece que é um espírito, mas na verdade não é. Percebe-se depois que não era um espírito por algumas constatações que são feitas. É ele mesmo se incorporando, talvez de um lado dele que ele não tem acesso, de algum lado completamente inconsciente. É algum arquétipo que ele aciona, que ele não tem ideia e que ele acha que é de um terceiro, mas na verdade é ele mesmo se manifestando. Isso que o Espiritismo chama de animismo, para nós, é também mediunidade. E a ideia é o quê? Você poder observar e entender quando você incorpora esses arquétipos que são suas manifestações. Para nós, o foco maior de estudo é esse. Porque aí você vai se conhecer e vai se auto-coordenar. Enquanto a gente não tem esse olhar auto-observador, né, onde nós, seres humanos,
como pessoas constituídas, somos o foco ou objeto de pesquisa da gente mesmo, a gente tem a tendência a denominar ou a conceituar aquilo que a gente desconhece como fenomênico, como sobrenatural. Então, fica no mundo que é pertinente, é a característica da infância, de primeira e segunda infância, um mundo imaginativo, um mundo da fantasia, onde esse mundo não tem fim. Existe alegoria, existe símbolos, por isso a gente está trazendo a questão dos arquétipos. Tem toda uma simbologia, né, um estudo sobre isso. Então, para a gente, fica patente essa questão de, hoje não tem mais como estudarmos mediunidade, falarmos de mediunidade, se não levarmos essas questões em consideração. Que somos um ser humano, temos uma formação de uma personalidade que se estrutura de 0 a 3 anos, depois se consolida de 3 a 7 anos de idade, depois vem a puberdade, onde o que foi vivido está mapeado, está guardado, e a gente, hoje, adulto, vive a reprodução ou vive o conteúdo que nós, da criança que fomos. Então, hoje, cada um de nós aqui, essa é uma consideração não só nossa, mas do sistema, daquilo que a gente tem desenvolvido, considera que hoje o adulto que nós somos é produto da criança que fomos. Ou seja, a criança deixou de existir, ela morreu, biologicamente falando, não tem mais aquele corpo, fisiologicamente, mas ela está aqui mapeada no nosso cérebro, com todo o conteúdo arquetípico permeado, né, daquele momento. Então, hoje a gente vai tocar bastante nessa tecla, porque é essa questão que a gente está levantando e tentando se aprofundar. Isso é intimamente ligado à mediunidade. Além disso, não descartamos a possibilidade de a mediunidade viabilizar a manifestação de inteligência extracorpórea. Então, pode até parecer, talvez, pela nossa fala até agora, que para a gente, então, mediunidade é só identificar eu incorporando eu mesmo, arquétipos, que eu manifesto, e a inteligência extracorpórea não seria? Não, para a gente até pode ser, mas o nosso foco maior de estudo não é a incorporação de inteligência extracorpórea, porque a gente acha que só dá para saber se sou eu ou se é outro, se eu antes me conhecer, suficientemente para saber se aquele conteúdo é meu ou não. Porque o que nós percebemos é que a maioria das manifestações, o médium não sabe. Ele não tem essa proposta de uma busca interna e de autoobservação para poder concluir se a manifestação é dele ou é externa. E conclui ser externa. Vocês já se pegaram em alguma situação que vocês se surpreenderam com a ação que vocês tiveram? Assim, nossa, eu nunca imaginava que eu tomaria essa e essa decisão ou tomaria essa ação. Né? Não é tão comum, mas às vezes acontece. Da gente se perceber assim, nossa, mas espera aí, até eu me desconheci nesse momento. E talvez esse ponto do desconhecimento possa ser, sim, uma incorporação do que a gente está vendo, porque ainda é fenômeno, nesse sentido a gente está ainda investigando, como também pode ser esse conjunto ali mapeado que até então estava inconsciente. A nossa sombra, né, está guardado ali, que no momento apareceu, deu mesclas de sinais do inconsciente. E aí o que a gente acabou já dizendo, somente o médium que se conhece poderá saber se o que ele manifesta é dele mesmo ou de outra inteligência. Essa etapa é prévia, que é do autoconhecimento, que é dessa autoobservação. Então, conclusões que apresentamos e a ideia de Jung, que foi um grande estudioso dos fenômenos ocultos. O doutorado dele é sobre isso, como a Daniela vai abordar. E ele falava de fenômenos psíquicos, que é esse trecho que nós trouxemos da obra dele. Então lá, Jung afirma que as entidades que se manifestavam por sua prima eram simples construções mentais, elaboradas fora da consciência. Ou seja, eram construções do inconsciente, que em sua tese denomina também de subconsciente. Mais tarde, defenderá que os espíritos são complexos inconscientes, autônomos, que aparecem em forma de projeção. Isso Jung fez essas conclusões em 1902, quando defendeu o seu doutoramento, e o doutorado dele tinha como tema Psicologia e Patologia dos Fenômenos Ditos Ocultos. E aí, o que ele fez? Ele pegou uma prima para estudar, uma prima que desde a infância apresentava já uma questão de visões, alucinações, e que ele tentou investigar isso, então, tentou não, né? Investigou, descreveu, registrou e se
observou também, porque aí ele começou a perceber que ele também tinha vários aspectos que a prima demonstrava. E aí ele tratou, então, de um estudo de caso no doutoramento dele, dessa prima, da prima de Jung. E aí, ao final desse período todo de investigação, antes, o que ele denominava de um conjunto, né, que ele chama ali de complexos inconscientes autônomos, por quê? Porque é um conjunto de ações, ou um conjunto de comportamentos que me dominam. Por isso é autônomo, porque eu não tenho dominância sobre eles, eu não tenho um controle, mesmo porque eu nem sei quais são eles. E aí, quando ele começou a estudar e mapear todo o comportamento dessa prima, os momentos em que ela tinha as reações, ele começou a perceber que era um conjunto que a dominava. Mas era um conjunto que não era só dela, eram padrões de comportamento de outros pacientes. E pacientes com esquizofrenia, pacientes com histeria. Então, acontecia os mesmos sintomas ou sinais dos pacientes com esquizofrenia e histeria, era o que estava acontecendo com a prima dele. E muitas vezes acontecia com ele. Alucinações, visões que ele tinha. E que todo mundo chamava fenômenos ocultos, porque não tinham entendimento. Então, a pesquisa dele foi com foco nessa prima, e depois ele ficou por 17 anos se estudando, fazendo um processo além de fazer a pesquisa fora dele, mas com ele mesmo, ele sendo objeto de pesquisa. E o que depois, mais tarde, ele vai concluir nos próximos trabalhos, depois desses 17 anos de investigação, ele troca o nome de complexos inconscientes autônomos para arquétipos. Então, é ele que dá essa nomenclatura, essa definição do que seja arquétipo, como um conjunto comportamental que define algo. Se eu falar cadeira, se eu falar padre, se eu falar fada, se eu falar palhaço, a gente já tem uma definição, já vem uma imagem na nossa cabeça, uma imagem que representa um conjunto comportamental. Então, ele é que define, depois de um tempo, que complexos inconscientes autônomos são arquétipos. E olha que ele já falava, complexos inconscientes autônomos que aparecem em forma de projeção. Os arquétipos, eles só acontecem nas projeções. Ele não acontece sozinho. Por isso tem que ser incorporado, por isso tem que ser na vivência com o outro. Tá? E após a gente fazer esse link com o assunto trabalhado no mês passado, em que nós começamos a aprofundar nesses fenômenos psíquicos que a gente concluiu que seriam sinônimos de fenômenos mediúnicos, que para nós, incorporação de arquétipo é um fenômeno psíquico, e é mediunidade. Você poder observar isso e identificar como isso se dá em você. A gente passa para uma nova etapa, que é de uma dinâmica. Então, para adentrar no próximo tema, a gente faz esse convite para vocês, de que vocês se permitam acessar vocês mesmos. A gente vai pedir só que vocês tirem tudo que está na mesa. Quem precisar usar óculos, usa óculos, mas a gente vai manusear com as mãos. A gente vai usar, o nosso instrumento será as mãos. Não pode ter nada na mesa, porque a gente vai ocupar a mesa para a produção. Vai botar no meio, não? Os copos? Bota no meio. O quê? Pode colocar os copos. Não vai ocupar muito espaço, pode, não. Então, quem se for está de copo, dois pode na deixar mesa, no meio. se for só copos, pode deixar no meio, sem problema nenhum. Agora, quem está em mais ali, quem quiser se dividir para outras mesas, fazer companhia para o outro... Aí eu vou distribuir o material, tá? Para vocês.
O estímulo é para que vocês se conectem com vocês mesmos e, assim, procurem ficar quietos, né? Interiorizar e modelarem a imagem que vocês quiserem. De forma livre e interiorizando. Pode ser aberto, fechado, do jeito que vocês quiserem. A gente vai botar uma música para facilitar essa conexão interna, mas o processo é de cada um, na verdade. A gente só está esperando o controle que trouxeram o som, mas esqueceram o controle ali no espaço. E é o seguinte, nesse momento a gente vai colocar uma música que é da Enya, talvez vocês, né, a maioria deve conhecer, e é uma música que tem a ver com a temática que a gente vai trabalhar então. E aí o que a gente pede, a única coisa que a gente pede é que vocês, mesmo estando juntos na mesa, tenta não se comunicar, tenta não representar nada, tentar interpretar nada, sinta a música e vai modelando. E modele uma coisa, duas coisas, três coisas, uma coisa grande, o que vier à vontade. O que der vontade de expressar, vocês expressem usando as mãos, tá? Essa vai ser a dinâmica.
Quem for finalizando pode ir no banheiro lavar as mãos e deixa a argila na mesa mesmo, porque a gente vai fazer uma outra atividade agora, tá? Mas quem quiser lavar as mãos, que ficar incomodado, pode lavar e voltar. Não acabou ainda, pode continuar, gente. Tá. Olha lá. Estamos esperando só alguns finalizarem para a gente poder. Estão terminando, pessoal?
Pessoal, vamos voltando. Nós vamos pedir para vocês colocarem as argilas no meio aí, no centro da mesa. Por isso, de vocês mesmo, em cada mesa que vocês estiverem, coloca elas no centro. E se está com o nome de vocês, deixa com o nome, porque vocês vão levar embora para casa. E a gente vai pedir para continuar. O exercício agora é o seguinte. Agora vocês vão levantar e vão passar por todas as mesas, observando o que cada um fez. Tá? É observando, só olhando. Faz um exercício de observação em silêncio, tenta observar. Terminou de observar todos, pode voltar para o seu lugar. me say it, let me say it, let me go and no go flow. Let me reach, let me be hitch, the shoes are tripling. Let me say it, let me say it, let me crash upon your shoulder. Let me reach, let me be hitch, far beyond the yellow sea. Pessoal, como é que foi a... O quê? Ah, sim. A Maritza vai passar o microfone e nós gostaríamos que vocês, um de cada mesa, e agora é um momento, é nosso, assim, é de todos nós. A gente construiu esse momento, foi uma experiência, e nós gostaríamos que vocês, alguém, se tiver vontade, ou todos, podem falar um pouco o que foi fazer essa atividade. A música tentou tocar, não foi a música que nós escolhemos, infelizmente, porque não conseguiu ali colocar, foi uma outra música do CD, mas que
de alguma forma, a gente queria uma maneira de dar um estímulo, né? Que a gente concentrasse na atividade. E agora, nesse momento, a gente gostaria que vocês pudessem falar um pouco do que veio à mente, qual foi a sensação dessa produção, desse contato, esse manuseio com a argila. E também, se puderem falar, quem já tinha feito antes essa atividade com a argila, ter o contato com a argila, ou se foi a primeira vez. Tá? Pode ir passando. Levantem a mão, olha lá. Foi a primeira vez que eu me lembro de mexer com argila. Acho que quando criança eu mexi, mas eu não lembro muito, não. Eu lembro que eu mexia com massinha e eu era muito ruim nisso. Não conseguia fazer nada. E quando eu comecei, eu não sabia o que eu ia fazer. Assim, foi totalmente consciente. Eu fiquei esfregando ela na mão e tal. Aí eu tentava pensar em alguma coisa e não conseguia. Aí foi saindo uma árvore. Quando eu vi, é uma árvore. Daí eu vi... Aí eu não sabia mais o que fazer. Uma segunda árvore, porque eu aprendi a fazer a primeira, então eu reproduzi a segunda. Aí eu pensei, o que eu vou fazer com essas árvores, né? Aí eu coloquei uma rede no meio. Foi totalmente consciente, totalmente intuitivo, assim, não foi nada planejado e não tem nada de demais. Bom, eu nasci na roça, então eu acho que brincar com barro era uma opção que eu tinha. Mas eu não me lembro de modelar nada. E aí, quando eu recebi a argila, me deu uma sensação muito boa. Parece que eu já tinha feito aquilo, mas eu nunca modelei com argila. É a minha primeira vez assim. E eu senti vontade de fazer uma sereia. Mas uma sereia cantando, mas feliz. Que eu não sei se tem sereia assim. Aí foi automático. Eu fui pegando, ela já foi saindo. Eu achei muito interessante isso. Acho que ela estava esperando aqui para sair. Mas eu falei, não, mas essa sereia tem que cantar. E foi isso. Eu gostei, adorei. Eu acho que me remeteu à infância, sim, mesmo que eu não tenha memória de ter modelado lá. Mas eu tenho uma habilidade para fazer isso. Eu gosto de fazer. Então, eu não aprendi, não me lembro de ter aprendido, mas eu gosto de fazer. Eu tentei fazer, por algum motivo, eu pensava na lua. E tentei fazer bem redondinho, não consegui. Mas as batidas mais fortes da música, eu fazia depressões na lua. E houve uma segunda música, né? Que eu fiz uma estrada. Bem, não sou prendada não, viu? Mas é uma estrada que ela começa, ela tem uma depressãozinha no início, e depois ela segue direto. Foi exatamente o que eu senti. Então, eu já trabalhei muito com argila, né? Já fiz muitos, né? A gente já fez muitas atividades dinâmicas com argila, não só como paciente, mas para nós mesmas, né? Então, eu fiz uma coisa assim, uma forma se mexendo, uma forma se transformando. Ela um começo de uma forma, que não tem definição ainda. Isso que eu fiz. Eu também gosto muito de trabalhar com argila, trabalho bastante. Processos terapêuticos meus, mas também o que eu faço com a molecada lá no meu serviço. Então, adorei essa argila em especial. E a música, para mim, também é sempre um grande estímulo. Então, quando começou a música, muito rapidamente me veio uma imagem de uma grande árvore, mas logo no decorrer da música, eu já me identifiquei mais como uma folha saindo dessa árvore e voando, e fiquei muito bem, tanto na experiência visual como
no manuseio da argila. Então, a minha forma é essa folha. Bem, eu fui aprender a mexer com argila na colônia de férias, que foi uma experiência deliciosa com as crianças. E era impressionante como me envolvi com as crianças fazendo os trabalhos de argila. Nunca tinha mexido, mas gostei demais. E mesmo tendo uma dinâmica exigente que eu tenho, as quartas-feiras que tinha colônia de férias, eu trabalhava na terça até tarde para adiantar. E tinha sorte, nesse dia não acontecia nenhuma audiência para fazer. Então, eu vinha toda quarta-feira para cá e passava a tarde inteira com as crianças. Aliás, a primeira vez que eu mexi foi a Denise que me ensinou a mexer. Mas depois, todas as colônias de férias eu vinha. Nossa, era uma delícia interagir com as crianças. Mas eu também, eu adoro música. E cada música... eu tenho um sentido diferente, dependendo da música que eu ouço. Mas essa, especificamente de hoje, deu a impressão de um coração vindo ao meu encontro sorrindo. Eu só não consegui fazer a boca sorrindo. Mas parece com um coração, não parece? Foi o que eu senti com essa música que tocou hoje. Bom, eu acho que é a primeira vez que eu tenho contato assim com argila mesmo. Eu mexi muito com barro, né? Com barro, tive muita experiência. E me lembrou também aquela massinha de vidraceiro também, que eu gostava de ficar apertando. E aqui eu comecei assim também, sem noção do que eu poderia fazer. Aí criei uma forma aqui que seria um dado, né? Simbolizando para mim que, para mim, a vida parece mais um jogo, onde raramente a gente consegue aquilo que se espera, né? Então, se ganha muito menos, né? Assim, parece que a gente perde mais nesse jogo, porque é inconsciente, atitudes inconscientes, e a gente vai sofrendo as consequências. E depois me veio eu moldei aqui um ponto de interrogação por causa das inúmeras perguntas, né, que eu tenho sobre a vida, sobre mim mesmo. E aí uma seta, onde poderia estar indicando um caminho, né, uma direção, mas essa seta também, a massinha não possibilitou colocar um eixo, né? Mas quando diz assim, quer dizer, para onde eu vou? Então eu giro aquela seta, para onde ela parar é onde eu vou, né? E sigo, vou na sorte, né? Como jogo de dado. E aí eu fiz um círculo aqui, desemendado assim, considerando que eu estou andando em círculos, né? Tenho todas essas questões sem saber a direção, jogando com a vida, tentando encontrar uma direção, mas no fim eu reconheço que eu estou andando em círculo. Foi isso que eu... Então, a princípio eu fiquei meio perdida aqui, manuseando a massinha, mas aí com o embalo da música eu pensei logo numa borboleta, porque as borboletas me atraem muito, talvez pela liberdade que elas têm, né, que eu gostaria de ter. Não posso, porque não tem asas ainda. Só na imaginação mesmo. Então, mas eu achei difícil, eu comecei a manusear aqui, não conseguia. Aí me veio a imagem de um sol. Eu falei, eu vou mudar, vou fazer um sol. E aí, fazendo, na verdade, eu acho que acabou virando, foi um girassol. Porque eu olhei e parece que era uma flor. E é isso aí. E fazer fácil, simples, e que dá a impressão que está me iluminando o tempo inteiro, o tempo todo. Mesmo nos momentos mais escuros da minha vida, o sol está ali me esperando, me aguardando. Bom, então,
Eu nunca tive habilidades aí com esse tipo de trabalho, né? Trabalho dessa forma. Mas aqui teve uma comunicação aqui mediúnica, porque a Elza está do meu lado aqui, ela pensou em fazer uma borboleta e eu pensei a mesma coisa. E nós não conversamos, né? Mas aí eu pensei, por que a borboleta, né? Aí pensei lá fazendo como nós estamos aqui no processo de autoconhecimento, né? Estamos querendo voar. Então, a borboleta seria o símbolo da transcendência, né? Da largata para a borboleta. Aí, fazendo uma conexão aí com o projeto Tempo de Ser. Foi isso. O que eu senti? Uma dificuldade grande para mexer com essa argila. Vou perguntar, uma espécie de desconforto pela dificuldade com a argila? Gerou desconforto. Tem um fato, por exemplo, que eu tive muita dificuldade, realmente, habilidade para mexer com essas coisas. Teve uma ocasião lá que a escola lá meus 3 filhos lá chamaram o Dia dos Pais, né? E levaram para um lugar lá, e chegar lá os caras inventando que os pais iam fazer uma pipa para os filhos. Eu falei, pô, isso é uma puta sacanagem, eu nunca fiz uma pipa na minha vida, agora tem 3 aqui, tem que fazer 3 pipas. A Marilene pediu para... Ela mandou aqui, né? O texto dela. Eu pensei em fazer uma taça, tipo um cálice de vinho. Mas fiz um desenho no lápis como da outra vez. Ela não tinha argila, né, coitada? Prazer ver o Valdecir. Manda um abraço para ele. Primeiro ela deu um pedaço. Aí eu fiquei sentindo ela na mão. Aí ela já foi começando a tomar forma, que eu fui apertando, apertando, apertando. Ela tomou a forma redonda e desinforme. E conforme quanto mais eu apertava, mais as pétalas começaram a fazer sentido para mim, exatamente por ser um alto e um baixo, um alto e um baixo. Eu achei gostoso ficar mexendo com isso. Aí ela trouxe outro pedaço. Falei, bom, eu vou colocar isso aqui no pedestal. Aí eu fiz a parte de baixo, mas aí eu olhei que estava trincando. E eu fiquei irritada porque estava trincando a minha flor, né? Aí eu comecei a arrumar, a alisar. Aí a hora que eu arrumava a parte de baixo, a parte de cima trincava. Eu ficava brava de novo. Aí eu fui alisando, falando, você vai ficar bonitinha aí, você não vai ficar trincada. E ficou um pouquinho trincada, mas eu me conformei e aceitei que ela não precisa ser perfeita. Que ela pode ser só uma flor, um pedestal, servindo de fruteira, servindo que seja lá o que for, que a imaginação permitir. Mas o interessante foi que, para mim, tá bom. Tá com trincas, tá com imperfeições, mas para mim tá bom. Eu não vou mais brigar com ela. Para a gente é legal poder compartilhar para saber, né, tanto do que sente fazendo, quanto do que qual o sentido faz para a própria pessoa. Porque é isso que, na verdade, que faz sentido. Não é alguém virar, olhar e falar, isso aqui quer dizer tal coisa, isso aqui quer dizer aquilo. Mas o que para aquela pessoa que fez, ela sentiu ao fazer. E sempre que a gente dá um estímulo desse, a ideia é que não pare aqui. A ideia é que vocês levem e tentem acessar isso. O que isso significa para vocês? Vai vir imagem na cabeça? A gente sempre tem essa preocupação de pensar em alguma coisa prática, às vezes de escrita, às vezes de troca, e às vezes isso que é mais introspectivo, mas para fazer um estímulo de olhar a si mesmo. Porque sempre vai vazar alguma coisa do inconsciente.
A música ajuda isso. A gente pensou numa música que tinha isso, meio coisa de terra, de coração, que algumas pessoas relataram, porque é um CD que, mesmo que não tenha sido a música que a gente escolheu, ele traz isso. E o barro, que é esse trabalho com a mão, não tem como, de alguma forma, você não acessar. Porque é a coisa mais, vamos dizer, primitiva. Você pegar com as suas mãos e trabalhar o barro, que a argila é barro, é o que alguns relataram que fizeram na infância. E então, alguns sinais de vocês mesmos apareceram aí. E será que isso tem correlação, que aí trazendo para o nosso tema, com figuras mitológicas? Será que isso tem correlação com imagens arquetípicas? Será que isso tem correlação com mediunidade? Está dizendo de você? Porque não precisa haver uma incorporação, não precisa ser um lugar especial para que isso apareça. Isso aparece na nossa vida inteira, ao longo do dia, várias vezes. É cheio de rituais, né? Num dia programado, numa hora programada para isso. Então, se a gente começa um processo que é exigente, que requer esforço, mas de autoobservação, a gente começa a perceber esses sinais que aparecem ao longo do dia, várias vezes. E a ideia é conseguir captá-los, catalogar e aprofundar essa análise. Aproveitar as oportunidades. Eu queria até falar do que eu senti, que me marcou. Assim, eu senti medo fazendo. Me deu medo, desconforto. E é uma figura assim redonda, né, que envolve uma confusão, vamos dizer, interna. De um envolver que seria um abraço, mas me assusta também. Então, foi bem marcante eu ter feito. E não é essa coisa mágica, estou trabalhando com argila, é lindo, lembro da minha infância. Não, assim, aprofunda mesmo e vai lá. O que isso te desperta? Pode ser uma coisa boa, sim. Mas o que eu senti foi desconfortável. Pode acontecer, né? Então, fica aí o estímulo e a gente continua e vocês continuam nesse processo interno de tentar identificar o que esse trabalho diz de vocês. Dos trabalhos todos realizados, eu fui passando na mesa e eu anotei algumas coisas do que eu vi e do que vocês falaram. E me chamou muita atenção a simbologia, realmente. Mas não me cabe, eu não vou fazer isso, não tenho, né, formação para isso, de interpretar. Mas eu vou procurar saber o que esses símbolos significam para mim, porque eu anotei a árvore, a grande mãe, né, a natureza e a força primitiva e a grande mãe, sol ou girassol, né, o que o sol representa, quem é o nosso maior sol, o que o sol representa para a gente, a questão do coração, né, vindo na minha direção, esse pulsar, então o que representa de vida, de pulsar mesmo, vindo ao encontro, estrada, a seta que o Valdeci falou, né, a questão da direção. Né, eu não sei para onde eu estou indo, mas eu vou em algum lugar. Se ela está me indicando, eu vou. Né, em quem será que a gente se apoia e segue, de olho fechado, incondicionalmente? E pensei também na flor. Né, algumas pessoas colocaram, teve o girassol da Elza, teve a folha da Edil, né, que começou na árvore, passou para a folha, teve a Marlésia, que começou uma folha e colocou a flor num pedestal. Né, colocou essa flor num pedestal, essa coisa da sensibilidade. A Elza, que começou com uma borboleta, depois foi para o sol, a transformação, e o Edson, né, falou também da transformação, aí desse ser integral, buscando a transformação. A Dalva, que colocou aí uma sereia, né, essa sereia com um canto, né, cantando e encantando, e tendo o dom ali, né, colocado, uma figura feminina. A Gabi, que fez uma imagem felina, né, é um gato, é isso mesmo, Gabi? Um gato ou uma gata, não sei, mas essa imagem felina, o que o gato pode representar, né, dentro da sua intimidade, daquilo que você conseguiu fazer. E a Bia, as árvores, né, que começou a brotar, então árvores também. E depois falar, eu fiz uma árvore, fiz a outra árvore, mas de repente, do nada eu fiz uma rede. E aí a rede apoiada nessa grande mãe, e o que a rede faz, né? Esse acolhimento, eu me apoio, né? A Maritza também, essa questão do abraço que envolve, mas eu tenho medo. O que será que isso tudo está representando e está falando da gente? E teve muitas imagens circulares, né, de círculos, a gente vê também, isso é bem legal, a questão da lua,
foi colocado. E a gente vai agora, então, adentrar um pouco mais sobre aquele mito que nós estávamos falando, para a gente poder tentar entender o que seja essas figuras arquetípicas, essas imagens arquetípicas, tá? Então, fica um convite para que vocês que fizeram suas obras e vão levá-las para casa, quem quiser pintar essa argila é possível, espera uns 2, 3 dias, secar, depois passa uma mão de cola branca, pura, na peça toda, para ela não trincar facilmente, porque ela não vai no forno. Então, para ela não trincar e durar mais um pouquinho, passa uma cola branca e aí vocês podem pintar com tinta guache mesmo, normal, tá? Que ela dura mais um pouquinho. Isso, pode passar, Otto, por favor. Aqui nós trouxemos, então, eu vou até ficar em pé um pouco, não sei se Otto atrapalha aí a filmagem, não? Então tá. Aqui nós trouxemos algumas imagens que são imagens arquetípicas. Né? Aqui está a própria imagem do Jung e as mandalas com quem ele trabalhava, a questão do inconsciente, as formas. Aqui as formas dos deuses, né? A questão mitológica, Maria, a questão da figura feminina. Lá o guerreiro, então quando a gente fala de arquétipos, a gente lembra de um conjunto de comportamentos, né? Ações. É um espelho que você olha, tem um conjunto de imagem, comportamento, de ação que você fala, vou fazer igual, né? Ou não vou fazer igual. Então, é um modelo, de alguma forma, arquétipo, modelo, uma simbologia que representa algo. Então, aqui a gente trouxe só alguns, porque são muitos, né? Então, o arquétipo do guerreiro, ali da fada, que me lembrou muito a Dalva lá quando começou a colocar. Então, a fada, o que a fada representa? As transformações dela em flor, dela voando como borboleta, né? O que ela representa dentro da natureza. O conto do Chapeuzinho Vermelho e do Lobo Mau, né? Nós trouxemos, então, o que representa, o que essas figuras representam dentro da psicanálise e da literatura, dos contos de fadas. E ali tem a representação do Minotauro, né? E eu acho que é o mito do Dionísio, aquele lá. A gente não vai trabalhar hoje, mas é uma figura que representa o mito do Dionísio. Então, aqui só algumas figuras para retomar, na verdade, o que a gente já trabalhou, que foi o mês passado, que foi a definição de arquétipos. Eu não sei se vocês estão lembrados da definição da arquétipo, a gente vai passar agora em seguida, tá? Para todo mundo relembrar que isso aqui faz parte da nossa consciência, seja ela coletiva, né? Ou a inconsciência que está mapeada aqui dentro desse cérebro com imagens, por imagens, pelas experiências que passamos. Então, é importante ressaltar que quando a gente olha para uma figura, olha para alguma coisa, lê o mundo, tem uma visão de mundo, a fresta por onde eu olho esse mundo tem a ver diretamente com o conteúdo interno que eu tenho, mas eu desconheço. E eu dou ideias, eu dou conceitos, dou nome para aquilo que eu sinto e vejo e acho que interpreto, tá? Mas tem a ver com a questão arquetípica, muitas vezes, mas a gente desconhece. Então, pode passar, por favor, Otto? Pode passar. Então, aí, complementando, primeiro a gente trouxe a imagem para ter essa noção mais prática. E essa definição nós tiramos do livro da Anísia da Silveira. Esse livro, Imagem do Inconsciente, está na bibliografia. No último slide, a gente sempre traz a bibliografia que a gente utilizou. Imagem do Inconsciente é um livro bem profundo dela, muito interessante, em que ela relata os estudos dos casos práticos que ela teve no Hospital do Engenho de Dentro, com os pacientes, a maioria esquizofrênico, né, e dos trabalhos feitos por eles. E esse é um dos trechos que a gente achou interessante trazer, porque é representativo. Arquétipos como disposições herdadas para produzir imagens e pensamentos similares em toda a parte do mundo e em todas as épocas. Os arquétipos são irrepresentáveis virtualidades. Tais imagens não são herdadas. Herdadas, inatas, são as disposições cujo dinamismo as configura. Imagens arquetípicas, eles dão significado. Por isso, apresentam sempre semelhanças nos seus traços fundamentais, embora assumam variações múltiplas, vistam roupagens diferentes, segundo as épocas e situações em que surgem. Então, não é, na verdade, a imagem em si, é essa predisposição para poder captar esse conjunto de características que tem vida, na verdade.
Então, nem dá para significar em uma imagem. A gente traz representativamente, porque não dá para a gente falar de uma coisa, nós humanos, que a gente não consiga, de alguma forma, ver. Mas o arquétipo é algo que é irrepresentável. A figura tenta captar, mas é algo irrepresentável e com vida. E o que a gente herda é a capacidade de gerar essas imagens com base no que há no inconsciente coletivo. Falando ainda de arquétipos, as imagens arquetípicas não são pálidos e remotos espectros, são vivas e atuantes. Esse também é do mesmo livro, da Anise, esse livro aqui, e é o que a Anise fala quando vai avaliando e seguindo, né, para ela fazer todo um estudo das obras dos esquizofrênicos no ateliê Engenho de Dentro. Ela trabalhou com desenhos, trabalhou com a modelagem e trabalhou com a questão dos pacientes no contato com animais, que foram gatos e cachorros, principalmente cachorros. E aí ela coloca que os arquétipos, eles não são assim, sem cor, algo que seja morto, que seja sem vida, não. Eles têm vida própria, praticamente. É como Jung definiu lá, complexos autônomos, que se movimentam. Então, assim, se você não tem consciência, como o homem tem um cérebro, dentro desse cérebro, é como se nós fôssemos marionetes. E os arquétipos é assim, de repente, na nossa convivência, nesse momento aqui, eu estou usando o arquétipo daquele que foi representado para mim assim como uma pessoa que fala em público, que gosta de falar em público, tem, né, toda uma facilidade, tenta falar com uma certa, né, postura. Então, assim, você pega referências de professor, do médico, né? Então você percebe isso desde as crianças brincando naquilo que elas vão ali se estruturando como processos imitativos, mas que são, na verdade, grandes referências, vão criando referências. Então, nesse sentido, eles não são pálidos e nem remoto espectros. Eles são vivos, são figuras vivas e atuantes, porque é eles que nos dominam e nos controlam, enquanto não controlamos e desconhecemos quem são. Otto, pode passar. E fazendo um link com esse tema que nós trouxemos hoje, que é totalmente ligado, na verdade, que é a questão da mitologia, a gente trouxe primeiro uma definição do dicionário. O que é mitologia? Conjunto de lendas e mitos de uma cultura ou de um povo. E o exemplo mais sai da mitologia grega, que a gente mais escuta porque realmente foi muito marcante. Então, um conjunto de lendas e mitos de uma cultura ou de um povo. E o mito em si é a fábula sobre deuses, heróis ou seres fantásticos, que representa de maneira simbólica as forças da natureza e os aspectos da vida humana. Então, através daquela história, que provavelmente todos aqui que têm filhos já leram para os filhos alguma fábula, que é essa história fantástica, com heróis, com fadas, com sereias, seres fora do comum, que, na verdade, vão falar de fenômenos da natureza e de realidades da nossa vida humana. Muitas vezes aumentados. Então, quem é mau é muito mau. Quem é bom é o bonzinho. A gente mostrou na figura anterior a do Chapeuzinho Vermelho, que está até retratada em muitos dos desenhos de um trabalho que a gente fez também no núcleo com pintura. E aí, no Chapeuzinho, a Chapeuzinho representa a pureza, a inocência, e o lobo mau representa o mal. Então, nas fábulas, isso fica assim, é gritante. O bem, o mal, que são as representações de arquétipos, e isso está totalmente ligado à mitologia também. Nos contos da mitologia grega, a representação da sexualidade, da feminilidade, e do bem e do Deus que acaba, que mata, e do outro que se submete. E aí, fazendo até um link com o que a gente trouxe, que está no próximo slide, o desenho, o que seria esse mito de Daphne e Apolo? Alguém aqui já teve acesso? Que na verdade, a gente não tem muito hábito de ler mitologia grega. É meio raro, assim, aprofundar no estudo. Mas é muito legal, porque quando você lê e se aprofunda, e eu, por exemplo, tenho dificuldade de só ler e entender, às vezes com algum estudioso, que o maior de todos é Jung mesmo, que vai demonstrando o que está naquilo dali. É impressionante quando você vai lendo o que aquilo fala de mim, por exemplo.
alguns nos tocam mais. E esse que é o chamado. De pegar aquele que te toca mais e aprofundar no estudo, porque você está estudando de você. E aí, nessa fala da Nise, que na verdade ela está retratando uma fala de Jung para ela, que isso ela explica no livro. Quando ela se encontrou com ele, e lá na casa dele, ele foi aprofundando, lendo os trabalhos dela, impressionado com o trabalho que ela desenvolveu na prática com os pacientes esquizofrênicos desse hospital no Rio de Janeiro, ele falou para ela: se você não conhecer mitologia, nunca entenderá os delírios de seus doentes, nem penetrará na significação das imagens que eles desenhem ou pintem. Os mitos são manifestações originais da estrutura básica da psique. E isso que é o legal. Você conseguir pegar uma informação dessa e, na busca de entender a si mesmo e a forma como você se movimenta, se aprofundar no estudo de um mito, de uma fábula, e conseguir ver traços de você dessa origem que, na verdade, é de toda a humanidade. Que tem o seu sentir no desenvolvimento, mas que fala da humanidade em si. Para a gente é muito interessante, porque assim, é até difícil, né, Dani, a gente conseguir passar em 1 hora, isso é uma coisa que a gente estuda no mês. Mas é muito interessante ter a oportunidade de pegar um trabalho, ainda mais um trabalho que você tem um prazo para apresentar, então você vai ter que fazer. Porque geralmente a gente não é prioridade para a gente mesmo. E pegar um mito desse, começar a estudar e aprofundar e ver como que ele fala de mim. Não é da minha vizinha, da minha mãe, de alguém ali que eu atendo, não. A história fala de mim mesmo. E me ajuda a entender os meus processos. Então, fica o estímulo que realmente vale a pena. Otto, pode passar. Então, essa é a imagem que abre a nossa palestra de hoje, né, o nosso encontro. E vocês sabiam que o mito de Daphne é o mito da grande mãe? A gente também não. Nós também não. E aí, estudando, chegamos, né, nos chegou essa informação, que o mito de Daphne, então, nós vamos contar aqui rapidamente qual que é esse mito, tá? Para não perder. Então, é da mitologia grega, para eu não perder nenhum detalhe, eu só vou ler o trechinho bem pequenininho, que é o resumo do mito, tá? Na mitologia grega, Daphne, que significa loureiro, então uma árvore, né, do louro, loureiro, era uma ninfa, filha do rei Pineu. Apolo foi induzido a se apaixonar por ela ao ser atingido por uma flecha de Eros. Este mesmo acertou Daphne com uma flecha de chumbo, que fez a ninfa rejeitar um amor de Apolo. Apolo, porém, começou a persegui-la. Cansada de fugir, pediu ao pai que a livrasse da situação. Ele, então, a transformou em loureiro. Apolo disse: se não podes ser minha mulher, serás minha árvore sagrada. A partir de então, o Deus sempre trazia consigo um ramo de louros. Quando não era o ramo que era aqui, né? Era de uma outra forma. E aí, o que a Nise conta desse mito aí, do que ela relacionou com os casos dos pacientes, da maioria das pacientes. De um conjunto de pacientes, a maioria fazia os mesmos desenhos, as mesmas formas, e ela tentou trabalhar essa questão. Ela coloca sobre esse mito: fugindo sempre, a ninfa busca refúgio junto da sua mãe. A terra, por isso vira um loureiro, uma árvore, não é? Que a acolhe e a metamorfoseia em loureiro. O mito de Daphne exemplifica a condição da filha. Vê se tem sentido, gente. A gente está lendo para ver se vão junto com a gente. O mito de Daphne exemplifica a condição da filha que se identifica tão estreitamente com a mãe, a ponto de os próprios instintos não lograrem desenvolver-se. Fusão e o processo simbiótico com a mãe. Natural, de 0 a 3 anos, e depois não natural, tanto natural assim. Que é um tema que a gente trabalhou no curso daqui, de novembro do ano passado. Foi. Que chamava Vínculo Mãe-Filho e Desenvolvimento da Sexualidade. E chamou muita atenção porque assim, a Nise trabalha vários mitos no livro dela. Mas ela relata e aprofunda mais porque ela fala que é significativo como esse é o mais relatado. A maioria dos pacientes
é o mito da grande mãe, que é relatado na mitologia. Na verdade, tem vários que falam, mas o que mais se cita é o de Dáfne. Por quê? Porque ela não, vamos dizer, ela não se entrega a Apolo. Ela foge da própria feminilidade, é transformada em árvore, que seria essa metamorfose, que no fundo, pela análise dos estudos da Nise, muitos dos pacientes que chegam lá com essa questão psíquica bem afetada, a um caso de chegar a um ponto de esquizofrenia, são essa maioria do que ela relata, que é a grande mãe, que é relatada em todos os desenhos, durante anos os pacientes pintam, cada hora numa fase. Quando ela vai para a história, quando um parente vem visitar e que ela começa a aprofundar na história, o que ela percebe é que são relações em que não houve essa separação da mãe. E, especificamente no caso principal que ela trouxe, que é um caso muito marcante para quem viu o filme, que é da Adelina, que é aquela que era mais gordinha no filme. É bem marcante, assim. É o Coração da Loucura? O nome do filme da Nise, né? Nise e Coração da Loucura. Isso. E esse caso da Adelina é um caso típico em que não houve excisão com a mãe, e todo o trabalho dela durante os 37 anos que ela ficou internada demonstraram etapas deste processo, de se aprofundar na questão da mãe, vários tipos de mãe mitológicas que foram trabalhados, tudo nas pinturas dela. Não precisa falar uma palavra. Ela relatava em cada fase um tipo de mãe que a Nise ia estudando, com base nas orientações do Jung até, de aprofundar na mitologia, e ela desenhava exatamente a figura que era retratada na mitologia para aquele tipo de mãe. Que tem a questão do bipolar, né, do arquétipo. Tem o lado negativo e o lado positivo. Então, a mãe brava, a mãe com cara de cachorro, e depois a mãe amorosa que acolhe. E neste processo, depois ela foi estudar com a família, uma vez que uma irmã veio visitar, e explicou como que foi a questão da cisão. Que nós trouxemos a história para demonstrar como é que fica ligado, né, o que é relatado com a história que a pessoa viveu. Ela era muito retraída, e quieta e submissa ao pai e à mãe, em especial à mãe, tinha uma adoração pela mãe. Pessoas muito simples, camponeses do interior. E quando ela tinha 18 anos, ela se apaixonou a primeira vez. E a mãe não aprovou. A mãe negou aquela relação e ela se submeteu. E aquilo é exatamente esse retrato da Dáfne. É isso que o mito traz como representação maior. Que é essa questão da feminilidade negada, não há a relação, ela não se entrega, vamos dizer, ao masculino e consegue desenvolver aspectos femininos, pelo contrário, ela retrai, e ao retrair, seguindo essa ordem da mãe que não podia, ela foi cada vez mais se interiorizando até o dia que ela surta como? Estrangulando o gato que tinha na casa, que ela adorava, por sinal. Ela estrangula o gato, que, segundo a Nise, é a expressão forte de feminilidade. Ela tem, não sei se para quem já estudou um pouco as obras dela, ela tinha não sei quantos gatos na casa dela. E ela fez muitos estudos de gato. A Dani até começou a estudar gato depois disso. Ela tem um livro só específico dos gatos, né? Então, assim, dos maiores autores e celebridades, digamos assim, dos físicos, matemáticos, artistas, ela estudou a vida deles e quem era o animal de estimação que eles tinham. E a maioria eram gatos. E aí ela faz, então, cada capítulo do livro, é um livro bem pequenininho, não é grande, 70 e poucas páginas. E cada capítulo ela faz, então, dedicado à vida de um dessas pessoas e a relação com os gatos. E depois ela faz um resumo, digamos assim, da experiência que ela teve com os pacientes. E aí, nesse livro, ela cita que, no caso do Engenho de Dentro, depois virou o Museu do Inconsciente, ela tratou de 30 pacientes. De 30 pacientes observados com o uso de animais, o gato, na terapêutica, como terapêutica, só 2 não tiveram avanço no processo de melhoria, avanço no processo de melhoria, desse resgate todo vinculado aí à questão materna, que é o que desencadeou os surtos quando eles cindiam com a realidade. Então, desses 30 pacientes que ela observou, e por isso ela fez essa análise dos gatos. Tá? Especificamente nesse caso, então, prático, que é o que ela se aprofunda nesse capítulo
da Grande Mãe, ela mostra os desenhos todos e as etapas vividas pela Adelina no processo do inconsciente vazando, durante o processo terapêutico no hospital, e vai fazendo as correlações em como isso está ligado à história dela, da negação da mãe. A mãe impede dela viver esse grande amor, que é quando ela tem uma grande chance de ir se desvinculando mais fortemente mesmo, e aí ela se retrai e continua com o vínculo, até que ela cinde. E a negação total da feminilidade, do instinto materno, que é bem caracterizado quando ela estrangula, mata a gata da casa. Não lembro se era gata ou gato, mas ela era gata, né? E os desenhos dela começam com a gata. Os primeiros desenhos todos são da gata, inclusive a gata cheia de leite, a gata prenha. E aí ela faz um mergulho que é um processo bem profundo, assim, o estudo feito. Mas é muito interessante ver a correlação e como faz sentido. A questão do mito de Daphne, porque o que representa o mito de Daphne é isso, a Daphne correndo, que é o que está muito bem relatado nessa escultura, porque ele retrata o movimento, por isso que ele ficou tão famoso. E é isso o desespero dela, de fugir dessa questão do masculino, a ponto de se transformar numa árvore, perder a mobilidade, que é o loureiro. E aí, qual a correlação disso, então, com o conto de fada que a gente trabalhou no mês passado, para mostrar como que está ligado, sabe? Como que isso tem a ver com mediunidade, com autoobservação? Que foi o da Bela Adormecida, que também demonstra a questão da feminilidade, da negação na sociedade, da mulher poder sentir prazer, poder se valorizar, poder se relacionar, ou dela ter que adormecer 100 anos, quando ela faz 15 anos, de não poder viver essa feminilidade, se relacionar, mas chegar a um ponto de adormecer e ficar 100 anos todo um reino parado até o momento em que chega um príncipe, e aí é possível acordar e reviver um processo. Então, estão ligados, para a gente fez muito sentido poder fazer um link com um que já foi trabalhado, que também foi uma interpretação da Nise, tá, gente? A gente começou a aprofundar nas obras dela de novo no mês passado, que ela fez essa análise dos contos de fadas. Ela também tem um capítulo no livro, onde ela trabalhou a Bela Adormecida, e aqui o mito da Daphne. Não, essa daqui, do mito? Ou da Adelina? Isso. Não. Daphne se transfigura, vira um loureiro, e logo depois Apolo, sabiamente, envolve o cérebro dele com os braços e galhos dela, com o fruto que ela produziu. Como acaba essa história? Acaba assim? Então, aí a gente tem, sim, uma redenção, porque todo mito acaba com redenção. É para isso que serve, né? Fada factum, chave para o autoconhecimento. E aí também, o feminino envolve esse cérebro masculino e cuida dele. Ela entra onde ela precisa entrar, como cuidadora, não como objeto. Então, aí esse ciclo se fecha. Então, a gente não pode olhar para a Daphne, a gente até pode, mas não deve, nunca olhar para o mito como uma história fechada de punição. Essas histórias apontam caminhos, ciclos claros de possibilidades, de processos que se abrem e se fecham, se concluem e aí evolui para outro lugar. Foi por isso que eu perguntei, como essa história termina? Essa história termina com Daphne unida à luz, ao plexo solar de Apolo, à consciência de Apolo. O feminino envolve o masculino. Então, a relação sexual acontece. Mas acontece num lugar sagrado. Um lugar sagrado de entendimento. Ele apontava para ela com uma seta, uma coisa absurda. Ali teria uma relação sexual muito violenta. Ela vem e ele respeitosamente, então você vai ser minha árvore sagrada. Eu te envolvo. Tem uma metáfora muito forte aí, uma metáfora fálica, uma metáfora sexual. Só que é uma sexualidade iluminada. Uma sexualidade colocada em seu devido lugar, de junção e respeito ao sagrado dos dois. Porque ele é um Deus. E ali ele coloca ela como uma deusa. Você será a minha árvore
da vida, minha árvore sagrada. Então, desculpa se não podia pontuar, mas eu não resisti, porque eu estudo essas coisas, né, há algum tempo. Mitologia é minha área de conhecimento na Faculdade de Letras, da UFMG, contos também, né, Dani? Então, sim, Daphne deu. Deu a chance para ele entender o que era. Ele entendeu. Ao se colocar sobre a cabeça dele, ele entendeu com quem que ele estava falando. Ele estava falando com a força da natureza. Ele estava falando com a força sagrada, com a força do planeta Terra. É uma junção espiritual da nossa maior iluminação, a força divinal com a força da Terra. Aí é uma junção muito sagrada. E ela deu, sim, a oportunidade. Ela só podia dar isso para ele se transfigurando. Se ela continuasse naquele corpo, seria um objeto. Não, para ser divino, ela teve que transfigurar. É um processo doloroso, né? Perder a mobilidade. Eu perco minha liberdade, eu fico em silêncio, só para te ensinar como é que conversa comigo. Você vai conversar comigo de igual para igual, como deusa que eu sou, né? Então, aí ele autoriza, e ela não dá tudo para ele, não. Ela dá só um pedacinho. Só um pedacinho. Vou te dar um galinho, e vai aí. Quando você for sair, me leva com você. Você não vai ser eu o tempo todo. Sua masculinidade está mantida, mas quando você precisar de força e energia da terra, da grande mãe que sou, aí você me leva comigo. Porque senão também seria uma relação de eu mandaria em você. Submissão. Ela submeteria isso. Não. Quando você precisar de mim, eu te dou o suficiente para você ser feliz. Tá? É isso que esse mito está contando aqui para nós. É uma relação de respeito e de amor dosado e de separação. Eu fico no meu lugar, você fica no seu. Meu lugar é o quê? O feminino. É o que cuida, é o que provê. Apesar desse feminismo exacerbado que está aí, nós temos útero, os homens têm outra coisa. Eu cuido, eu provejo, eu vou prover, eu vou te dar meus frutos, eu vou te dar minha sombra, eu te dou até minha lenha, meu calor. Você caça, você pesca, você é a força de saída. Mas se precisar de mim, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu tenho raízes, você sabe onde me encontrar. É isso que Daphne conta para nós generosamente. Esse mito é lindo, eu adoro esse mito. Tá? E é importante, sim, para a gente que trabalha com o despertar das consciências que estão chegando aqui nesse mundo, que a gente compreenda que essas informações estão aqui em mensagens subliminares, por toda a nossa história, nossa pré-história, nossa arte, grita dentro dos museus a nossa própria missão, que é de colocar cada coisa em seu lugar e a seu tempo, de forma respeitosa. Essa é a nossa missão crística, tá? Então, Daphne veio para isso. Eu estou muito grata de ter encontrado com ela aqui hoje, que eu estava precisando ouvir isso. Estava precisando lembrar onde é que eu tenho que ficar. A gente agradece a participação. Se alguém mais quiser falar, tá? É que vocês estavam falando do livro dos gatos, da Nilce. Passou, há um mês atrás, passou uma entrevista na Discovery, quase 2 horas. E ela falava com detalhes sobre os gatos. E ela disse o seguinte, até que uma pessoa que maltrata um gato não é nem digno de viver. Ela falava na entrevista dela. Foi uma entrevista muito interessante mesmo. Otto, passa para a gente, por favor. E para concluir, então, nós trouxemos essas, poderíamos dizer, sínteses do que conseguimos fechar de ideias que para nós hoje fazem sentido. Mediunidade como incorporação dos arquétipos, ou seja, manifestações da própria construção da mente do médium com bases coletadas do inconsciente coletivo.
A gente quer muito estimular na gente mesmo essa visão, possibilitando esse voltar de olhar para nós, um processo de autoobservação e de compreensão de si mesmo. Todos somos médiuns, temos a capacidade de nos autoconhecermos, sendo mediunidade, inclusive, identificação de como e quando incorporamos arquétipos, padrões comportamentais humanos. E a gente, então, já falou, quer dizer que não existe inteligência extracorpórea? A gente acha que sim, certeza a gente não tem de nada. Trabalhamos bastante isso no mês passado. Mas o nosso foco não é a incorporação de inteligência extracorpórea. Nosso foco é a nossa compreensão para saber quando que estamos incorporados em nós mesmos ou, se for o caso, de uma inteligência extracorpórea. E as imagens mitológicas que têm maior significação para cada um de nós são aquelas acessadas em virtude de situações vividas carregadas de muito afeto. Então, o interesse por pesquisarmos o que nos toca na mitologia. Falamos no mês passado de contos de fada. Temos vários estímulos. Nesse mês, trouxemos como foco a mitologia. Essa busca de entendermos qual o mito que nos marca, qual aquela história que quando a gente lê nos toca, porque isso fala de nós. E, provavelmente, se nos toca é porque tem algo na nossa infância que está ligada a essa questão por alguma questão marcante, de dor ou de alegria. Mas algo que aconteceu comigo me faz ver aquilo dali como algo que faz sentido e que mexe comigo. Então, esse é um sinal de que eu posso aprofundar e entender mais de mim mesma. Para isso, a gente tem uma infinidade de informações, de livros, de estudos, que vale a pena saber de nós mesmos. Né? E o que fica também desse estudo, dessa trajetória que fizemos até aqui, é que nesse momento, do que a Anísia também fala isso, né? Essas situações que levam os seres a cindirem com a realidade, elas são situações, em sua maioria das vezes, dos casos investigados, de situações de muito afeto, mesmo que esse afeto seja denominado por aquele que envolveu, aquele que fez, digamos assim, a situação acontecer, não está percebendo a dor que está causando aquilo no outro, porque ele não tem noção, Ele está indo instintivamente, ele está indo por uma força que ele próprio desconhece. Então, ela coloca isso como assim, todos os momentos, né, o que levam a surtos ou processos de rupturas com a realidade, é esse processo de uma relação ligada de características ou situações vivenciadas de muito afeto. E aí seja um afeto visto pelo âmbito da dor, num processo doloroso, de desvínculo, de maltratos e tudo mais, né? do uso daquela situação, seja um processo do que a Maritza falou, de beleza, de satisfação, de coisas boas, ou momentos felizes ou prazerosos. E aí o que fica para a gente, do que a gente vem desenvolvendo também, é que essas situações, ambas, dessa bipolaridade, o ponto e o contraponto de dor e prazer, está relacionado, para a gente interpreta dessa forma, a gente entende que seja dessa forma, está relacionado ainda, na nossa visão, sobre a ausência ou presença da mãe na nossa vida. Então, as relações que vivenciamos, sejam elas com produtos de sentimentos, sensações, intuições, de dores ou prazer, relacionado à ausência ou presença da mãe. Nos remetem ao que sentimos quando criamos as referências do que somos hoje e que esses sentires foram gerados com isso, que era o grande sol, vamos dizer. Então, era quem nos dava a sensação de conforto e prazer quando estava e de desconforto e dor quando não estava. Então, essas referências criadas, hoje, o que associamos como dor ou prazer, nos remete de forma totalmente inconsciente, sem perceber, ao que vivemos nessa experiência. De colocá-la, vamos pensando no ponto e contraponto, né? De colocá-la num pedestal, ela é tudo que eu tenho, e uma irritação profunda com aquele ser que não deixa eu viver aquilo que eu quero viver. Né? Uma sensação de aprisionamento, aquele que acolhe, mas acolhe aprisionando e não deixando ir. E nesse sentido, a mãe não faz porque não está fazendo por raiva ou porque é proteger. É um sentido. Né? Fazemos aquilo que conseguimos, que damos conta de fazer. A gente não tem como fazer milagres, fazer diferente. São as referências. Então, o amor de mãe, e o que a gente tratou nesse mito da Daphne, né, que é da grande mãe, sendo a protetora dessa, que traz a feminilidade, que acolhe, que provê, que cuida, sendo esse processo de vínculo. E aí a Anísia ainda coloca muitas vezes que quando esse vínculo, ele não é feito, o desvínculo não é feito
ao longo de uma forma saudável, de uma forma ali homeopaticamente, os danos para essa psique serão muito graves. De embotamento, de sombrio, da pessoa não conseguir ousar em suas atividades, no mundo não se sentir com liberdade para alçar voos próprios. Né? Tem sempre um sentimento de culpa ali, sempre tem que dar conta, sempre tem que mostrar, é sempre usando aquela figura de que eu tenho que dar conta, eu tenho que mostrar. Eu tenho que ser algo que para aquela eu tenho que mostrar que eu sou super. Né? Que eu não posso dizer que eu tenho as minhas fraquezas, eu não posso admitir apesar dela saber, porque ela também é uma mulher. Então, a gente tentou trabalhar hoje, né, tentando trazer essa imagem que nós aí selecionamos, dessa mãe com a árvore no meio. Né? Peraí, fala no microfone, porque tem gente na internet. Eu não falei da grande mãe, né? Falei de Daphne. Mãe, socorro. O socorro que a mãe deu talvez não fosse o que ela esperava. Perdeu a liberdade de movimento, mas permitiu que ela fosse para o lugar dela. Isso é ser mãe. Isso é fazer isso. Eu te habilito, nem sempre você vai entender o que eu estou fazendo, mas isso é para o seu processo de evolução, de colocação dentro do eixo do plano universal e divino. Tá? A mãe que castra está fortificando também. Então, a gente tem que perdoar essa mãe, porque a gente não consegue entendê-la, não. Ela é uma mãe muito sábia. Ela sabe muito. Ela sabe mais do que a gente. Então, aquela dor, talvez, causada pelo endurecimento, enrijecimento dos nossos galhos e transfiguragem em outra coisa, é para que a gente chegue ao lugar que a gente tem que chegar. Porque do jeito que estava não iria ser bom. Então a gente tem que realmente nascer de novo, diferentemente. Aí eu falo de mediunidade, reencarnações. A gente tem que viver de novo, transfigurado, para que a gente possa estar no nosso lugar certo. Tá? A grande mãe é muito sábia. Vamos agradecer a ela. E é isso, gente. Esses foram os estímulos de hoje. A gente agradece a presença, a participação. A gente fala que para a gente também é sempre muito bom. É difícil passar, né, o que acontece internamente. O processo, no fundo, é profundo. E só temos a agradecer pela oportunidade. Obrigada.